Esse é um mundo imortal. Nesta terra os cultivadores são os mais respeitados e existem inúmeros homens fortes. Existem até pessoas que praticaram o taoísmo e se tornaram imortais. Li Fan, um jovem rapaz bonito do século 21, viajou para esse mundo por acidente. Ao chegar que era um mundo de cultivo, na hora ele ficou animado e pensa em se tornar um imortal. Ele pensa que como um protagonista masculino ele deve ser privilegiado como um filho do destino e através da viagem no tempo. Então a primeira coisa que ele pensa em fazer é testar o seu raiz espiritual. Mas para sua surpresa, quando ele foi ver o seu raiz espiritual com um velhinho da moda mais no mundo do cultivo, o velho da estileira disse que ele não tinha nenhum raiz espiritual, e que nunca tinha visto uma raiz espiritual tão destruída em seus 300 anos de cultivo. Terminou humilhando o prota dizendo que ele nasceu com um corpo inútil, e então não possui qualificação alguma para o cultivo. O prota caiu em lágrimas e desespero. Onde ele passava era zoado pelas pessoas dizendo: "Seu lixo, você ainda quer se tornar um imortal? Até as galinhas da minha família são mais talentosas do que você. Você deveria achar uma árvore e se pendurar nela." Humilhado, Li Fan pensava: "Pô, eu apenas não consigo praticar. Precisa me humilhar tanto assim?" Mas para sua alegria a janela do sistema apareceu. "Olha o hack, moço." O sistema deu os parabéns para ele ter ativado o sistema de treinamento de nível divino, e disse que depois que completar 666 missões, ele poderá se tornar uma potência incomparável no mundo. Ele, ao ler essas palavras, ficou muito empolgado pensando que esse seria o roteiro de um herói. Todo animado pensa que vai dar o troco nas pessoas que o humilharam. Logo em seguida então o sistema pediu para ele se vincular. Rapidamente então ele se vinculou ao sistema. Primeira vez que eu vejo um sistema que precisa vincular. Com a vinculação acontecendo com sucesso, uma tarefa seria designado para ele agora. Todo empolgado rindo ele falou para o sistema dizer quem ele deveria eliminar. "Tá achando que é assim Só de ter o sistema e tá poderoso? Não que não seja, mas tem que upar primeiro, né, meu consagra?" Para o seu choque, o sistema deu o seu primeiro tarefa de entregar as porcas da tia Wang. Essa tarefa vem com um pacote de presentes para iniciante, livro de dicas, cuidado pós-parto de porcas. Puto com o sistema, Li Fan perguntava por que os sistemas de outras pessoas eram todos do tipo combate, e o seu virou uma espécie de fazendeiro. E também completar 666 missões. Está achando que eu vou entregar 666 porcas? 3 anos depois o prota tinha virado um fazendeiro total acabado tentando se convencer dizendo que consegue. Desse jeito meu consagra acho que não vai para frente não, hein? Nos últimos 3 anos, além de cultivar, cortar lenha e alimentar galinhas, Li Fan foi forçado a praticar caligrafia e pintura. E também defendeu o campo de melão da casa do tio do vizinho, enquanto estava alimentando as galinhas todo acabado e dizendo que o sistema era muito ruim. Um velhote apareceu o chamando e disse que o festival estava chegando, se ele estava disposto a escrever um poema para ele. Li Fan, que queria se livrar desse trabalho chato de ficar alimentando galinhas e cortar lenha, rapidamente aceitou ajudar. Após ele sair, as galinhas começaram a emanar energia. Logo em seguida 2 deles literalmente tiveram uma transformação. O de cima gritou dizendo para os seus irmãos saírem rapidamente, porque o senhor tinha saído. Olha que bando de bagunceiros. Do nada apareceu um dragão dizendo que o senhor deles estava ficando cada vez mais assustador. Ele apenas lavou os pés na lagoa e eu quase cresci mais 10 metros. Até a árvore de pêssego era capaz de falar também. A árvore disse que o poder do senhor cresceu tão rápido. Poderia estar relacionado à abstinência? Afinal, nos últimos anos, nunca vi o senhor se aproximar de nenhuma garota. Mesmo que tivesse, você é uma árvore, só fica plantada em um lugar. Que maldade! A galinha tenso então disse que era bem possível. O dragão se pronunciou dizendo: também, o senhor tem estado tão ocupado todos os dias. Onde ele encontraria uma garota? Mudando de cena para uma terra proibida perto das montanhas protegida por uma barreira. A Santa Qianing e os discípulos do seu clã estavam prestes a tentar invadir a Terra Proibida. Antes dela tentar entrar, um dos seus subordinados disse que esta barreira era uma formação que até os ancestrais caíram nela. Terminou perguntando para ela se realmente queria se arriscar, ao qual ela responde que essa era uma questão para a sobrevivência do clã. Como uma santa, ela disse que tem um dever a cumprir. Ela pretende quebrar a barreira com o disco de formação, então pediu para todos eles se prepararem e que usem o elixir dourado para protegerem os seus corpos. Ela, usando o disco, disse para eles a seguirem quando terminasse de quebrar a barreira. Todos soltaram um grito de apoio.
Após quebrar a barreira, um sopro bem forte saiu de lá dentro. A rajada de ar era muito forte para eles, não os permitindo se aproximar. O disco se quebrou após o uso. Qianing recebeu a rajada de vento mais forte de cara, então ficou ferida. Ela chorava por não poderem nem passar do primeiro obstáculo, enquanto ela estava desesperada se perguntando nos seus pensamentos como seria possível encontrar o grânulo da água divina assim. Na fumaça aparecia a sua salvação tossindo enquanto dizia que a poluição aqui estava muito séria. A Qianing do nada caiu desmaiada nos braços do Prota com os mamilos como. O Prota não entendeu foi nada, até soltou um "Oxi", enquanto o Prota tentava animar ela, perguntava o que tinha de errado com ela. Ele se perguntava se seria a névoa e a falta de oxigênio. Com o balançar da palma da mão, Li Fan acabou fazendo a névoa densa se dispersar. Vendo isso, desacredita olhando para o Prota deixando ele sem entender nada. Ela pensa, ele apenas acenou com a mão, e toda a aura caótica do grandidão se dissipou? O quão poderoso ele é? O capítulo seguinte já começa com ela e todos da sua seita cumprimentando o Prota todo respeitosos enquanto pediam para que por favor eles os salve. Esses juniores nunca esqueceram as virtudes de Li Fan. Ficaram repetindo como em uma torcida. A grande bondade e grande virtude, Liu Ozun nunca vai esquecer. Nisso Prota está lá sem graça dizendo, não sou um sênior, eu sou apenas um cara normal. Após isso ele pensativo disse que Liu Ozun soava familiar, então perguntou o que eles estavam fazendo aqui e em que poderia os ajudar. Toda respeitosa fofinha santa disse que veio encontrar um grânulo verde escuro. Para quem não sabe é uma gema de dragão. Li Fan, lembrando que já viu algumas vezes, disse que já viu um desses inúmeras vezes. Então ela pertence a vocês. Ela toda fofinha perguntou se era sério. Logo em seguida se curvou e disse, então atrevo-me a lhe pedir que mostre o caminho. Por favor, senhor. O Prota coçando a sua cabeça disse que não teria problemas nenhum em mostrar o caminho. Só que eles têm humanos e cavalos. Então pediu para eles tentarem não pisar no milho que plantou. Qian Fan toda agita, não sei por que ela está corada. Disse para o Prota apenas levar ela. E contanto que ele esteja disposta a ajudar, ela estará disposta a pagar com qualquer preço. Que isso em minha filha, calma. O Prota dando um sorriso forçado aceitou a levar. O servo dela colocando um manto nela todo preocupado disse que aquele lugar era bem perigoso, se ela realmente queria ir sozinha. Ao qual ela responde dizendo que era inútil ele falar isso para ela, pelo bem da seita irá, não importa o quão difícil seja. Nisso o Prota está lá pensando, ué, por que estão mimando tanto assim essa senhorita? Embora as estradas rurais não sejam muito fáceis de percorrer, não são tão difíceis e perigosas, né? A senhorita encarando o fogo chamado de Samadhi, o verdadeiro fogo, um pouco receosa pensava, se a sua armadura conseguirá a proteger. Com a senhorita pronta, o Prota foi caminhando para o fogo enquanto pedia para ela vir com ele. Como a senhorita, todos ficaram surpresos em choque, desacreditados por verem o Prota entrando no fogo. Mas o mais surpreendente era o fogo que estava evitando o Prota por si mesmo. O Prota, vendo que ela estava parada, se virou e perguntou por que ela estava aí parada e não estava o seguindo. Surpresa, sem perder tempo, ela foi atrás do Prota. Todos os que ficaram de fora só podiam torcer por ela e contar com a ajuda do especialista. No caso, nosso protagonista. Já lá dentro na Terra Proibida, eles pararam perto de um bosque. O Prota então disse que o que ela procura estava. Ele o viu dentro desse bosque enquanto cortava lenha. Por favor, para ela ir e conferir. Ela, desacreditada vendo o bosque, pensa, como assim lenha? Isso é obviamente chamado de árvore imortal de 10.000 anos. Vendo a madeira negra de grau superior Gengis Khan, ela ficou em êxtase de surpresa extrema, por ver tanta maravilha do mundo do cultivo. E o Prota não ligava para tais tesouros. Ela começou a passar mal enquanto se perguntava quem era ele para estar cortando lenha na floresta de Xuanyu. Ela caindo, Prota assegurou. Todo preocupado perguntou se ela estava bem. Mas que isso em meu Protinha? E essa mão aí me consagra? Toda fofinha ela respondeu que estava bem, e que só ficou um pouco tonta. Então o Prota foi colocando ela debaixo de uma árvore enquanto pensava que o corpo dessa garota era muito delicado. Ela ficou tonta depois de dar só alguns passos, então disse para ela descansar debaixo dessa árvore. Debaixo da árvore ela sentiu uma energia tremenda. Então ela pensa que aqui é um país das maravilhas. Apenas se sentou debaixo dessa árvore e ela podia se sentir cercado de poder espiritual e se sente extremamente revigorada em todo o seu corpo. Desse jeito, minha filha, tô achando que você tá tendo um orgasmo. O Prota trouxe água e oferece para ela. Então ela aceita e o agradece.
Com o jarro na sua mão ela pensa, espera, essas águas parecem estar escondendo algum segredo nela? Então rapidamente ela consome a água. Ao beber a água o elixir dourado dela estava subindo para segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu. Ela literalmente teve um orgasmo após chegar no quinto nível. E o autor fez questão de mostrar os mamilos dela em 4kkkk. Ela ficou muito surpresa por ver que o elixir dourado havia sido concluído. Rapidamente foi devolvendo o jarro de água agradecendo. Muito obrigada, Sênior. Nisso ela pensa, o Sênior deve estar me testando. Não posso deixar ele pensar que sou gananciosa. E esse autor estava pensando em que quando estava fazendo essa obra, com essa imagem meio que explícito demais, o prota olhou para o lado e disse que se lembra de ter visto um grânulo verde escuro por perto, ela podia procurá-lo. Então ela concorda em fazer isso. Após isso ela pensa que depois que a sua base de cultivo foi muito melhorada, o seu sentido espiritual também se tornou muito mais aguçado. Ela já podia até sentir o sopro do grânulo da água divina. Passando um tempo, o prota avistou o grânulo verde escuro. Então o pegou com um sorrisão. A santa com um sorrisão também pensa, os grânulos da água divina possuem espíritos que buscarão refúgio nos fortes por conta própria. Logo em seguida o prota foi dando o grânulo verde escuro para ela. Ela desacreditada pergunta se ele estava o dando para ela. Então o prota respondeu dizendo que ela estava procurando por isso. Claro que pegou para ela. Se curvando repetitivamente ela deu um obrigada, Sênior. Obrigada, Sênior. Que isso, senhorita Ning? Tá com tudo, hein? O prota, vendo o estado das roupas dela, ficou envergonhado, então disse para ela se lembrar de trocar de roupa quando voltar. Na hora ela ficou coradinha. Logo depois ela disse que sim, seguido de espero ver você novamente no futuro. Com ela saindo da barreira todos ficaram animados. Um dos figurantes apareceu dizendo que algo ruim havia acontecido. A seita enviou um chamado urgente, que a seita do fogo está indo destruir nossa seita. Em choque Qianin ficou. Lá na seita Liao, o ancião Gongon estava querendo tretar com a seita da Noza Vaifu. Em seguida então o Gongon disse, Wei Yushan, sua seita Liao já era. Você é o único que restou mesmo no reino Alma Nascente. Então o que você tem para lutar contra a minha seita do fogo selvagem? É melhor que desista logo. Yushan, mesmo desconvincente das suas próprias palavras, respondeu dizendo que enquanto ele ainda respirar, eles não vão nem chegar perto de destruir a seita Liao. Pisando forte no chão, preparando um ataque no modo debochado, Gongon disse, ok, então primeiro vou te matar como aviso pros outros. Que isso, meu rapaz? Para que tanta agressividade? Claro, né? Wei Yushan já estava suando frio. Mas olha quem chegou toda alegre pedindo para Gongon parar, a nossa gata Qianin. Toda contente mostrando o grânulo verde, ela disse para falarem pro mestre da seita, que o mais precioso tesouro da seita Liao, a pérola da água divina, foi recuperada. Nessa hora Yushan ficou todo contente dizendo que isso era ótimo, as pérolas da água divina podem aumentar a força de um cultivador várias vezes. Atrás deles todos os discípulos comemoravam dizendo que com isso, a seita Liao nunca irá morrer. Daqui a pouco o velhinho cai duro no chão de tanto choque. Calma, meu consagra, calma. Gongon, escutando isso, disse, ei, você, essa pérola foi perdida na Terra Proibida. Como você possivelmente entraria? Ao qual a senhorita responde toda debochuda dizendo, isso, consegui graças a um sênior da Terra Proibida. Pego de surpresa, Gongon questionou, que sênior era esse? Nunca ouviu falar de alguém assim lá, e nem mesmo de uma pérola assim. Então, achando que ela está mentindo, disse para ela parar de se exibir. Você acha mesmo que eu vou acreditar que você acabou de achar esse tipo de pérola que vai salvar milagrosamente a sua seita? Deixando ele em choque, a nossa waifu toda debochada disse, ancião Gongon, é claro que a pérola da água divina pode fazer isso. A cultivação não engana ninguém. O ancião, vendo o imenso poder dela de elixir, abismado de choque, gagueja para falar, como isso é possível? Você não tem só o segundo nível de elixir dourado? Por que do nada chegou na 9ª camada? O choque foi tão grande que ele acabou caindo de bunda no chão. Um dos discípulos perguntou, ancião, sua bunda está bem? KKK, morri de rir ali. Todo brabinho ele respondeu dizendo que está bem. Se direcionado ao bando da santa deixando ela sem graça, ele questionou o que eles estavam olhando. Logo em seguida disse para eles não acharem que ele está com medo deles. Eu acho que você tá se cagando já nas calças, meu consagra. Em seguida ele e os seus discípulos meteram o pé enquanto ele dizia que vai os deixar ir hoje. Mas,
Cedo ou tarde a seita Liao vai estar nos seus bolsos. Eu achei que era ele quem estava fugindo, não os outros kkk. Yu Shan, vendo eles partirem, fica aliviado enquanto dizia que não esperava ter a ajuda de um veterano. A sua seita está a salvo. Rapidamente ele foi indo buscar o ancião mestre da montanha, para irem visitar esse sênior juntos. No caso, o protagonista. Ele precisa do prota para ajudar o mestre ancião a ascender. Nisso a nossa Vifu, bem proporcionada, estava só observando o velhinho com um sorriso todo feliz. Cortando de cena, o mestre ancião junto com Yushan e a santa chegaram nas montanhas onde o prota vive. O ancião mestre então perguntou para Qianing se tinha certeza que o sênior morava aqui. Ela sem jeito respondeu dizendo para o mestre ancião que não sabia muito bem. Nisso o velhinho está acariciando a sua barba escutando. Caralho, a nossa Vifu nem trocou de roupa mesmo. Entrando no vilarejo avistaram um casal. Então Yushan disse que esse lugar não era muito longe da Terra Proibida. Então se pergunto por que não havia sinais de perigo. E esses velhos também parecem umas pessoas estranhas normais. Que maldade, cara. Não precisava disso. O ancião mestre ficou em choque quando viu que a enxada que a velhinha estava segurando estava emanando dão. Pegando o casal de surpresa, o velho foi até eles no modo apressado e disse: Titia, posso perguntar quem usou sua enxada? Passando o dedo no seu nariz, ela respondeu dizendo: Só eu uso, quem mais usaria? O velhinho, dando um tapa nela, disse: Ó, Kyushin, você esqueceu, o Li Fan acabou de te ajudar. Ó, burro, você está certo, eu quase esqueci do Li Fan. O ancião mestre já sacou que o nome do homem que ele precisava era Li Fan. Então ele perguntou se a velhinha poderia dizer onde que esse Li Fan vivia. Ao qual a velhinha já foi apontando para uma casa do lado, sem nem querer saber se é por bem ou por mal que o cara estava procurando por ele. Então ela disse que ele morava atrás desse campo. O mestre ancião ficou surpreso por ele viver tão humildemente, assim como Yushan também ficou. Chegando lá no campo do prota, Qianing ficou muito surpresa com as plantações que estava vendo. Titubeante para falar, ela disse: Isso é claramente o tesouro supremo. Nenhum dos elixires passados de geração em geração se comparam a isso. Enquanto ela está perdendo tempo falando, o ancião mestre e o Yushan já foram devorando o mato verde. Nisso Yushan disse: Mestre ancião, todas as plantas aqui estão cheias de dão. Parece que há espíritos para todo lado. E nisso o velhinho tá devorando o mato enquanto dizia que esse lugar era de um outro mundo. É isso aí, meus consagras, continuem assim. O velhinho de antes, vendo a cena deles comendo mato surpreso, perguntou se eles eram mendigos. Então a velhinha disse que acha que sim. Estão tão felizes apenas de comer isso. Que pena. Ela, vendo a Qianing no meio deles, terminou dizendo: Mas a garota é bem bonita. Seria ótimo se Li Fan casasse com ela. Do nada o autor colocou o prota entrando dentro de casa. Papo reto mesmo, esse autor estava bêbado quando fez essa obra. Que não é possível, velho. Enquanto o prota estava entrando reclamando que tinha pouca lenha hoje e que achava que não iria durar muito, o bando da Qianing saiu correndo para a sua direção. Chegando perto dele, Qianing chamou pelo seu nome. Naturalmente ele se virou para olhar quem era. Vendo que era a mesma garota de antes que ele ajudou e que estava acompanhada, ele disse: Você de novo, quem são esses com você? Esse cansaço todo foi de dar uma corridinha ou de tanto devorar mato kkk. Em vez de responder o prota, eles ficaram desacreditados no que estavam vendo. O prota, como sempre, não estava entendendo o que estava acontecendo. Yushan, jorrando água desacreditado, perguntou que tipo de país das maravilhas era esse. Se brincar, os cabelos do ancião crescem de novo de tanto choque. Vendo as coisas da fazenda do prota, disse: Os pessegueiros e as galinhas estão todos acima do vazio. A galinha, vendo esse careca no delírio, pensa: Que coerçal terrível. O velhinho caindo no chão, o prota foi o ajudar e perguntou se ele estava bem. Ao qual ele responde dizendo que estava bem. Jorrando água, olhando fixamente para a cara do prota, ele pensa: O quão sábio ele é. Só me tocando a coerção já sumiu. Logo em seguida, Qianing chamou o prota de sênior e disse: Esses dois são anciãos da minha seita. Eles queriam te ver. Então eu vim aqui com pressa com eles. Desacreditado, o prota não entendia o porquê eles queriam o ver. No meio dessa bagunça, uma nova tarefa foi dada ao prota pelo sistema de convidar os anciãos para comer. O ancião não estava entendendo nada com essa cara do prota. Então logo em seguida ele foi abrindo a sua porta e disse para eles entrarem e comerem. Olha a cara de felicidade das crianças. Nisso a Qianing tá lá dizendo: Obrigada, sênior. Com eles lá dentro,
O Prota, preparando tudo, disse para eles não se preocuparem, para que apenas comam. Li Fan, servindo os pratos, uma energia sinistra em forma de um dragão emanava dos pratos. Eles ficaram abismados, então se perguntavam se isso era só para comer. Isso era uma visão que só se podia ver quando a medicina mágica quebra-mundos é refinada. Os velhinhos se encarando. O ancião mestre disse para Yushan: parece que esse sênior quer nos revelar. Não podemos deixar nossas intenções boas sumirem. Ao qual o Yushan concorda. Após isso, meu FI é dar guela para baixo. Yushan não aguentava mais nutrir. O seu poder já havia sido aumentado até o limite. O ancião estava querendo mais. Meu Deus, jovem autor, quer que isso, rapaz? Qianing não aguentava mais. Até orgasmos estava tendo, kkk. O ancião guloso enfim ficou satisfeito. Enquanto caía, ele dizia que inesperado. Depois de décadas, eu passei os meus limites, os limites do meu talento. E assim caiu Durin no chão. O Prota, sendo gentil como sempre, nunca entendi nada. Foi ajudar o velho enquanto pensa, estar tão excitado depois de uma comida. Será que ele veio de uma família pobre? Ah, é difícil ser velho. Ajudando ele a se levantar, o Prota disse que o velhinho estava muito ansioso para comer, para ele beber um chá para se acalmar. O ancião aceitou e agradeceu. Ao beber o chá, ele percebeu algo. Todas as falhas na base da sua cultivação foram removidas por esse chá. Que isso, bichão até virou um bailarino. Logo em seguida ele se ajoelhou e disse: obrigado pela bondade do sênior. E o Qishui nunca vai esquecer. Em seguida Qianing e Yushan fazem o mesmo. A grande bondade, esses juniores nunca irão esquecer. Nisso o Prota, sem jeito, tá lá pensando: isso não é uma comida normal. O quão pobre vocês são? Deixando Li Fan mais surpreso ainda, o sistema apareceu dizendo que era hora de desenhar. O Prota, que achava isso chato, pensa: hora de pintar de novo. Após esses pensamentos, o Prota pediu para que todos eles se levantarem e disse que a comida foi só um favorzinho. Terminou dizendo que tem coisas para fazer, então precisava que eles fossem embora agora. Qianing, toda fofinha, perguntou se podia o visitar de novo no futuro. Ao qual o Prota respondeu dizendo: sim, claro. Ela, toda em cima do Prota, agradeceu. Enquanto eles estavam indo embora e os anciãos estavam falando que a Qianing tinha feito um bom trabalho, por ter perguntado se poderiam voltar novamente para ver o Prota. Pegando eles de surpresa, o ancião Gonsu aparecia das nuvens. Caminhando pelo céu, ele citou os nomes. E o Qishui veio Yushan e disse que eles foram facinhos de encontrar. Não entende? Não tinha sido ele quem tinha saído correndo com as pernas no rabo? Todo confiante, Gongun continuou dizendo: e o Qishui, não importa para onde você skate. Hoje ou você se submete à minha seita de fogo selvagem, ou morre. Se preparando, o mestre ancião respondeu perguntando se ele acha que a sua seita leal é fácil de intimidar. Seguido do Yushan dizendo que a cultivação deles de hoje é diferente do passado. Gonsu, um pouco irritado e surpreso por ver que o poder deles realmente mudaram, ele perguntou como isso podia ser possível. Qual era o maior homem desta vila? Invocando uns esqueletos, ele pretende forçar essa pessoa a sair. Confiante, com o estalar dos seus dedos, ele mandou os esqueletos atacarem os anciãos lá embaixo. Com o ataque, o velhinho ativa o seu poder para fazer um escudo. Yushan, desacreditado, gritou dizendo: Gongun Ki, você realmente pratica os maus caminhos. Enquanto isso, o ancião mestre pediu para Qianing se esquivar, para que não seja afetada. O ataque dos esqueletos penetraram facilmente pela barreira, atingindo assim os dois mestres, fazendo eles darem uma gorfada de leves. Qianing, vendo essa cena, ficou desesperada, chamando pelos seus mestres. Largado no chão, o mestre ancião trêmulo disse que tem medo que aquele esqueleto seja uma arma mágica dos fortes do palco Mahayana, mas isso pode nascer no estágio vazio. Qianing, ao ouvir essas palavras, ficou em choque, olhando para cima enquanto perguntava se Gongun realmente tem uma arma tão maligna assim. Todo se achando fodão, Gongun disse que não importa o que estiver nesse viralejo, eles serão detonados por ele. Então mandou os esqueletos fazerem a limpeza do viralejo. Que isso, autor, não faz isso não com a gente. Chorando, Qianing gritou dizendo: não, os mortais do viralejo são inocentes. Oi, que fofa gente. Enquanto o Prota estava cuidando das suas plantações, ele percebeu que o clima estava estranho hoje. Será que irá chover? Então ele disse que esperava que, se chovesse, a chuva não danificasse as suas plantações. Essas palavras ecoaram pela montanha. Então do nada uma luz brotou, explodindo os esqueletos. Vendo isso passando diante dos seus olhos, Gongun não entendia o que estava acontecendo. Para ficar esperto também, então toma a sua parte também. Kabum! Rola rola feito uma bola no chão.
Desesperado, sem entender nada, ele disse que não podia morrer aqui, tem que voltar e reportar. Então usou uma habilidade de queimar o seu sangue para ser salvo. Eu não sei se foi salvou ou a testa dele virou fumaça. Qianing, desacreditada, se perguntava se tinha sido Sr. Lee que tinha feito esse ataque que acabou com Gongon, ao qual o mestre ancião respondeu dizendo que não. Isso havia sido só a defesa passiva da montanha do vilarejo. Deixando tanto Qianing preocupada assim como Yu Shan, o ancião mestre começou a tossir sangue. Soltando aquele bafão para verificar o seu interior, o ancião mestre disse que não sabia por que as cicatrizes deixadas pelas correntes em seu corpo não podiam ser removidas. A Qianing, tendo uma ideia, disse para eles irem pedir ajuda ao Sr. Lee. Nisso vemos que alguma coisa está acontecendo lá no vilarejo. Enquanto eles estavam voltando para pedir ajuda para o prota, o ancião careca disse: não muito tempo depois de sair, temos que voltar para pedir ajuda. Espero que o Sr. Lee não nos ache irritante. No vilarejo, duas crianças estavam correndo. A garotinha atrás pedia para o garotinho não fugir. Pediu para que ele apenas mostre a pintura para ela, ao qual o garotinho respondeu dizendo que não vai o mostrar. Isso era apenas para ele, e que a dela vai ficar pronta amanhã. Enquanto a garotinha dizia que era só uma olhadinha e que não iria roubar, o mestre ancião que estava passando na hora percebeu alguma coisa naquele pintura. Então rapidamente disse: pequeno amigo, por favor, esperem um momento. Com a careca suando frio, ele perguntou onde essa pintura tinha vindo, ao qual o garoto respondeu dizendo que foi o irmão Li Fan que deu para ele. Logo em seguida, o garotinho desenrolou a pintura e disse: olha, o irmão Li Fan desenha muito bem. O velhinho, vendo a pintura, ficou surpreso. Então em seguida começou a passar mal. Os outros o seguram como sempre para não cair todo preocupados. Mal, ele não estava passando. No caso, eu acho que estava passando bem. Ele disse: mas que forma poderosa do sol. Na frente dessa pintura, todos os mares somem. Eu sinto como se todos os ferimentos no meu corpo fossem curados. Yusha, ouvindo essas palavras, disse: ué, curados? Será que o Sr. Lee calculou que seríamos feridos pelo mal? Então deliberadamente pediu para a criança nós trazer a pintura? O mestre ancião, achando que foi isso mesmo, disse que para um homem como o Sr. Lee, nada podia escapar dos seus olhos. Gongon, que conseguiu sair com segurança, talvez foi porque o Sr. Lee deixou ir intencionalmente, mal sabendo eles que o prota nem sabe que é forte. Qianing perguntou então qual seria o objetivo do Sr. Lee, ao qual o velhinho responde dizendo que teme que ainda não possuem qualificação o suficiente para saber. Mas o Sr. Lee concedeu várias bênçãos. Nós devemos, com nossos corações. Toda fofinha corada, Qianing respondeu dizendo que essa discípula entende. Se o Sr. Lee precisar disso, essa discípula estará disposta a dar qualquer coisa. Que isso, minha filha, vai com calma aí. A cena muda para o prota pintando o pôr do sol na montanha, espirrando porque estavam falando dele. Ele estava reclamado que o sistema era muito restrito. Nesse clima ele o faz vir para as montanhas pintar. Belas paisagens não podem prevenir resfriados. Enquanto isso, nas montanhas próximas, uma tigresa branca criancinha estava sendo perseguida por uns pássaros. O da frente disse para eles se certificarem de pegar lá. O sangue de tigre branco no corpo dela pode ajudar a nós transformarmos em seres humanos. A tigrezinha, toda fofinha tentando salvar a sua vida, pediu para ele parar de a perseguir, e disse: se você me comer, meu pai não vai te deixar livre, então vão embora. Nisso o prota está lá pintando de boas, emanando uma aura que nem ele sabe que tem. Nisso que o prota estava pintando, a tigresa sentiu a energia imensa que o prota estava exalando. Então ela se pergunta: Como pode existir um fluxo tão forte de Downhime? Então rapidamente ela foi se teleportando para a direção do prota enquanto dizia que não importava, só vai pedir para que ele salve a sua vida. Os pássaros naturalmente ficaram putos e foram atrás dela. Enquanto o prota estava pensando o que seria bom para ele desenhar, os pássaros apareceram atrás dele. Ele, vendo eles, ficou alegre, então disse que eles apareceram na hora certa. Pintando como mestre, deixando os pássaros na aflição, ele disse: agora deixe-me colocá-los na minha pintura. O que ele não sabia é que ele literalmente colocaria eles de verdade dentro da sua pintura. Ao terminar todo alegre, ele se virou, mas não viu nenhum dos pássaros, então ele se perguntava se os 3 pássaros tinham ido tão rápido. Nisso a tigresa está lá abismada pensando: sem chance. Esses 3 bestas divinas que superam o reino do vazio realmente foram seladas na pintura. Eu serei a próxima? O prota olhou para trás enquanto dizia que parecia ter algo ali atrás.
A gatinha, vendo que não teria outra saída, pensa rápido e se transforma em um gatinho enquanto dizia nos seus pensamentos: não tem outra solução. Eu ouvi dizer que seres humanos não resistem a esse truque. Vou testar. Assim ela miava enquanto fazia uma cara de que eu sou a mais esperta. O Prota, vendo o gatinho miando, ficou surpreso por ver um gato ali. O Prota, admirando a gatinha, disse que não sabia que haviam gatos tão bonitos assim aqui. Ouvindo essas palavras, a gatinha pensa: é que você ainda não viu minha forma humana. O Prota então esticou a sua mão e a pegou no colo, deixando ela sem entender nada. Com isso, o Prota começou a acariciar a gatinha, passando a sua mão em tudo que é canto, enquanto dizia que fazia muito tempo desde que abraçou um gato. Venha para casa comigo, beleza? Vou te criar muito bem. E gatinha só no desgosto. Tô falando, esse autor estava bêbado quando fez essa obra. Bêbado talvez nem estava, é maluco mesmo, kkk. A gatinha, de um jeito explícito, pensa: ele tem uma respiração tão poderosa, que confortável. Miau, 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 miau. Nessa hora o sistema apareceu dando uma nova tarefa para o Prota de adotar esse gato. Todo felizinho por ver essa nova tarefa com a gata acabada na sua mão, o Prota disse que gostou dessa tarefa. Essa tarefa é de homem. Eu acho que não viu. Coitada, a gatinha tava passando mal, mas logo menos melhora. Mudando de cena para a fazenda do Prota, a gatinha estava olhando da janela para as coisas lá fora. Assustada, ela pensa: o que caralhos ele está fazendo com essa fazenda? Há tantas bestas assustadoras aqui? Com uma galinha olhando para ela enquanto se perguntava se era um gatinho. A gatinha ficou assustada e deu um pulo para trás. Ela acabou tropeçando em uma mesa. Na velocidade da luz, o Prota veio a salvar enquanto dizia para ela ter cuidado. Com a gatinha nos seus braços, ele perguntou como foi que ela caiu, se ela estava com fominho. A galinha lá fora não podia acreditar no que estava vendo. Com o Prota levando ela olhava para as bestas lá fora e pensa: eles não crescem com o poder do dono? A partir de hoje vou ser do nosso mestre, então vou ser tão boa quanto vocês. O Prota dando algo para ela comer enquanto dizia que não sabia se ela iria gostar, para ela comer devagar. Do jeito que os olhos dela estão brilhando, tem nem como ela não gostar. Enquanto a gatinha ficava explícita novamente, ela pensava: que espiritualidade insana, é areia demais pro meu caminhãozinho. O Prota se virou rapidamente corado, deixando a gatinha lambendo a sua pata enquanto pensava: o que aconteceu? Talvez eu estive solteiro por muito tempo. A gatinha, vendo isso, pensa: parece que quando você fica envergonhado, seu fluxo de energia fica pior. Hehehe, ainda tá cedo. Nisso aí, rapaziada, ela quis dizer que está planejado algo. Ao anoitecer, no quarto do Prota, a gatinha estava prestes a colocar o seu plano em dia, pensando: tá dormindo? Vendo que ele estava dormindo, em seguida ela se transformou na sua forma humana. Ela, se deitando na cama do Prota, pensava que o cheiro do Ki Dudão era muito forte. Colocando seu plano em dia para ganhar mais poderes, ela sussurrou no ouvido do Prota: Senhor, senhor? O Prota abriu os seus olhos, mas pensando que estava sonhando, fechou novamente os seus olhos, enquanto dizia: que sonho legal. A gatinha, com os seus olhos brilhando, pensa: haha, a aura dele ficou mais intensa. Se eu morar aqui todo dia, ele pode se transformar numa besta de sangue puro só dormindo. Se apoiando no peito do Prota, ela continua pensando: ficarei bem. Você vai cuidar bem de mim, senhor. Mudando para a seita Liao, em uma reunião onde um assunto parece ter abalado todos do conselho, a Qianing estava perguntando para o ancião mestre se ele realmente queria fazer isso, ao qual ele responde todo determinado, dizendo que bem, ele acredita que o Sr. Li está jogando Taiji, e ele os deixou como o reino da distração, esperando que eles sejam seus peões. Gongun Ki da seita Lian deve ter irritado o Sr. Li, e seria vergonhoso para o Sr. Li matar ele diretamente. Ele terminou dizendo: então temos que ser seus peões e declarar guerra contra a seita Lian, deixando assim todo mundo surpresos, de bocas abertas com essas declaração. Mudando para alguns dias depois, em um navio marcial, a terceira princesa do Reino do Fogo chegou na seita Liao para fazer uma visita. Ao desembarcar, ela cumprimentava os da seita Liao enquanto pensava que os rumores dizem que a santa da seita Liao retornou de uma situação complicada e trouxe o tesouro mais valioso. Agora que eles tiveram coragem de declarar guerra, eles devem ter alguma técnica de mestre. O ancião, cumprimentando ela, disse: saudações, princesa, eu não sei por que você está aqui. Por quê? Então ela respondeu dizendo que todos os anciãos devem saber que recentemente houve uma revolta de bestas na montanha Kagri, e muitas pessoas perderam suas casas por causa disso. E isso aconteceu por causa dos rituais malignos da seita das chamas.
O velhinho, acariciando a sua barba nessa hora, disse: realmente, eu quero saber para que você me necessita. Nisso ele está lá pensando que graças ao Sr. Li ele sobreviveu a essa magia. Com todas as suas servas cumprimentando os da seita Liao, a terceira princesa disse que a seita das chamas dominou esses territórios por muito tempo, e a seita Liu decidiu declarar guerra. Então devem possuir alguma boa técnica. Gostaria que você me introduzisse para algum mestre que ensine as pessoas do fogo. O velhinho nessa hora pensa: será que ela veio aqui só para isso? Estou realmente indo bem como um peão. Agora sou um cavalo. Esse xadrez está bem grande. Então logo em seguida ele disse: bem, a seita deve ajudar as pessoas comuns. Vou falar com algumas pessoas e elas te levarão para conhecer o Sr. Li. A fofinha da princesa e todos que vieram com ela ficaram felizes. Então ela agradeceu ao mestre ancião. Um tempinho depois, no barco da princesa, indo para o encontro do Prota, ela estava perguntando para Qianing se ela sabia do que o Sr. Li gostava. Se não seria melhor levar algo. Se será que deveria trazer algumas coisas do seu império? Qianing a respondeu dizendo que não havia necessidades, para ela apenas ficar de boa. A segunda princesa do reino Wu Xuan, em um barco gritou para a princesa Wu Linger parar. Ela ficou surpresa ao ver a sua irmã. Os soldados então, assustados, disseram em tom de questionamento: ela não está aqui para te causar problemas, né? A segunda princesa, com a cara de poucos amigos, pediu para a terceira princesa dar o anel de Xuan Wu agora. Segunda irmã, por que você está aqui? Para que você quer esse anel? Com os atributos em dia, continuou dizendo para ela parar de besteiras. A terceira princesa continuou dizendo que os deuses maus causaram uma perturbação na montanha de Gagri, e que a sua irmã era tão inútil que chega a ser desnecessário ter o anel nas suas mãos. Terminou dizendo para ela dar o anel, e ela dará algo em troca. Ao qual a terceira princesa responde dizendo que aquele anel era da sua mãe. Nem vem. A Santa Long Xuanzong fez a sua primeira aparição dizendo que a segunda princesa apenas vai pegar o anel por um tempo e vai devolver. A terceira princesa ficou surpresa por ver a Santa Long Xuanzong. Em tom de questionamento gritou: você é a Santa Long Xuanzong? Ao qual toda bimbambam ela responde dizendo que sim. Qianing nessa hora então passou na frente da senhorita e disse: então, ela não vai dar o anel. Você vai tomá-lo à força? Com uma cara sinistra, a Santa Long Xuanzong disse: ó, quem é você para falar isso? Só dela falar isso, um velhinho que estava do lado dela o tempo todo, já foi atacando a Qianing com um ataque de energia. Qianing ficou surpresa sem reação por ver o poder do velho, mas a terceira princesa passou na frente dela para proteger enquanto ela gritava para Qianing ter cuidado. Ela foi atingida pelo poder em cheio perto do olho. Os soldados, vendo o tamanho poder do velhinho, ficaram incrédulos por verem que o velho estava no reino do vazio. Então se perguntavam como que o guardião de uma princesa podia ser tão poderoso. Surpreso, a Qianing pensa: guardião do reino do vazio, estou com medo que mesmo se nossos dois mestres se juntassem não seriam o suficiente para lidar com ele. Mesmo sangrando, rangendo seus dentes, a terceira princesa disse: segunda irmã, você é minha irmã. Isso vai ficar complicado depois. Ao qual ela responde toda maligna dizendo que agora que a sua mãe é rainha, faz o que quiser. Terminou dizendo: me dê logo o anel ou você está morta. A terceira princesa, querendo proteger a Qianing, disse que ela não tinha nada a ver com isso, para não a machuque. Enquanto isso, o guarda no fundo com medo estava dizendo: princesa, vamos desistir. Não tendo outra saída, rangendo os seus dentes, a terceira princesa disse: beleza, vou te dar o anel. Assim a jogou para a segunda princesa. Quem pegou o anel foi a Santa Long Xuanzong. Ao pegar o anel, ela disse que seria melhor se ela não precisasse a machucar. Se virando para ir embora com o anel, ela continuou dizendo que ouviu que a seita Liu possui novos ajudantes, então ela está mais imprudente. Mas não importa o que encontrarem, eles não passam de formigas perante a mim. Que isso, em minha filha? Você é a bichona mesmo, hein? Sentindo muitas dores, a segunda princesa disse que foi assim desde que era criança. Depois que a sua mãe morreu, só foi roubada. Mas a Qianing disse para ela não se preocupar, fraca dessas não é digna de ser oponente para o Sr. Li.